Agora a gente vai para a próxima apresentação, tá? O case da Nelway, tá? Essa apresentação será feita pela Fernanda, tá? Que é a Head de Governança de Dados da Nelway, e também pelo Michel Ávila, que é o CDO da Nelway, tá? E eles vão falar sobre o tema governança de dados como estratégia para adequação à LGPD. Tá? Então, sejam bem-vindos aí, Fernanda e Michel. Fernanda, bom dia, Michel. Olá, Michel. Olá, Fernanda. Tudo bem? Bom dia, preparados? pessoal. Tudo bem? Bom, então, só colocar a apresentação no ponto. Palco é nosso? O tema, sim. O tema é... Oi? Posso compartilhar já? Pode. Governança de dados como estratégia para adequação à LGPD. Beleza. Enquanto isso, pessoal, deixa eu tirar algumas dúvidas, tá? Que o pessoal está colocando aqui. Bom, sobre tem muita gente que está falando que não está conseguindo acompanhar, né, o evento porque tinha alguma reunião, algum compromisso. A gente vai disponibilizar esse material, tá? Bom, cada palestrante vai ter a sua palestra em vídeo, e aí a gente vai ter que sentar, ver qual vai ser a estratégia, se pode divulgar ou não, tá? O que puder divulgar, assim, do lado da BLR Data, nós vamos divulgar em pedaços, tá? Então a gente não vai divulgar a palestra inteira, vamos criar uma série, né, de pequenos vídeos, né, encadeando aí as apresentações, mas em breve vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Bom, vamos lá, pessoal? Tá aparecendo já aí, Bergson? Já, tá ótimo aqui. Show de bola, então. Então, pessoal, a gente vai falar, explicar para vocês aqui, comentar, né, e compartilhar um pouco de como foi a nossa jornada dentro da Nelway, de adequação ao LGPD e o quão importante foi a governança de dados nessa jornada, tá? Então, tenham boas-vindas aqui. Eu sou o Michel Ávila, sou o CDO da Nelway, como o Bergson já falou. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, sou Head de Governança de Dados na Nelway. Boa. E a gente vai começar, para dar o contexto, né, e vocês terem uma ideia de onde a gente está falando, né, qual que é o nosso contexto aqui, para explicar um pouco do que é a Nelway. Vai ser bem rápido aqui, mas só para não ficar muito sem saber, né? Então, o que é a Nelway? A gente é classificado pela Gartner, né, que é uma das classificações que a gente mais se enxerga também, como uma one-stop shop. É uma empresa que tem ali dados, tem plataforma, tem analytics e tem customer experience, tudo num lugar só. A gente entrega isso com um serviço, né, dentro de uma plataforma as a service. E ali embaixo tem algumas outras informações, né, o volume de clientes, o número de colaboradores, para dar uma ideia, né, também do tamanho da Nelway. O que a gente faz, no final das contas? Por que a gente existe? A gente ajuda os nossos clientes em dois aspectos, ganhar mais. Então, aquela parte mais de prospecção, inteligência de mercado, encontrar o próximo melhor cliente e perder menos, né? Geralmente, as instituições financeiras, os nossos colegas aqui, né, o Léo, ali da Genial, e depois o Samir também do PAN, eles são nossos clientes também, né? São duas instituições que são clientes nossos, que é nesse lugar aqui de perder menos, né? Ajudar na lavagem, prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude, encontrar riscos, são essas duas linhas de trabalho que a gente mais foca aqui. E como que a gente faz isso? Então, aqui tem um desenho um pouco mais de alto nível, né, para a gente ter uma ideia do fluxo, não é nada muito, né, diferente, mas de um lado a gente tem todas as fontes de dados, então a gente tem lá um exército de robozinhos que ficam coletando dados, né, 24/7. Então, a gente coleta dados de APIs, dados diretamente da web, em arquivos também, que a gente consegue fazer o download. Mas a gente também recebe muitos dados de parceiros, a gente recebe dados de fornecedores também. Então, todos esses dados, eles entram já numa plataforma que a gente construiu, a gente chama de PPD, nossa plataforma de processamento de dados, e ali, invariavelmente, elas vão passar para uma etapa de processamento, onde tem aquela atividade mais inicial, né, e mais básica de higienização, padronização, organização desses dados. Depois a gente pega e organiza essas informações em assuntos, né, ou em domínios, né, em data domains.
Aí vem a parte de geração de inteligência, que é onde a gente transforma esse Big Data vira um Smart Data, né? Onde a gente cria os modelos, cria os indicadores, a gente gera inteligência e valor de verdade em cima desse bolo de dados. E essas informações, no final do dia, elas ficam disponíveis para serem consumidas dentro da plataforma através de várias aplicações de pesquisa, de mapa, enfim, de organização, de geração de leads, ou também via API, né? Diretamente via API. Então, para vocês só terem uma ideia desse fluxo, de onde o dado entra, para onde ele sai, o que tem no meio, para dar um overview de onde é. A governança, quando a gente desenvolveu, a gente estava com esse cenário na nossa frente, né? Quando a gente olhou, vamos começar um trabalho de governança na Neo, como colocar isso dentro, em que pontos, em que pedaços. Então, esse é o nosso escopo, tá? De governança. Bom, vai, Fê. Vou falar um pouquinho aqui, né, da governança de dados na Neoway, e a gente, né, começar aqui falando um pouquinho sobre a estrutura, como é que está essa estrutura hoje. A governança de dados na Neoway, ela fica dentro de um time que a gente chama de Data Excellence. Esse time ele recebe esse nome justamente porque, junto com a disciplina de governança de dados, a gente também tem algumas outras disciplinas, como qualidade de dados, uma gestão do conhecimento, também uma parte que é um trabalho ali, né, de apoio ali nessas ferramentas de governança de dados. Então, hoje, esse time todo, ele responde diretamente ao CDO, né, o nosso executivo de dados, que é o Michel. E a gente tem uma área par ali, que é o Data Operations, que é onde fica toda essa parte que o Michel explicou ali para vocês, de coleta, tratamento dos dados e tudo mais, né? A criação dos robozinhos, fica dentro dessa parte de engenharia de dados, que é onde também ficam nossos data owners. Então, essas áreas aí esses times são pares aí. Aqui, na verdade, o que a gente fez? A gente tirou um retrato das principais áreas, né, disciplinas que tocam aí ou estão muito mais próximas à governança de dados. Mas é claro que a gente acaba atuando, né, com área de negócio também, time de produtos, time de CS e tudo mais. Mas só para vocês terem uma visão, porque provavelmente vão surgir essas dúvidas, né? Então, a parte de arquitetura ali, né, Data Platform, ela está hoje dentro de uma outra diretoria de tecnologia, junto com o nosso CTO, e a parte de analytics também está lá. Mas, né, isso a gente criou desde o começo, essa independência ali, né, de governança de dados, justamente para não ter um conflito de interesses, então a gente entendeu essa necessidade. A parte de privacidade de dados, hoje ela fica na diretoria de operações, junto ali ao nosso COO, e ela está dentro da área de legal. E também a gente tem a parte ali de InfoSec, né, que é a segurança da informação, e a gente tem também um executivo de segurança da informação, e são as principais áreas, assim, que a gente toca muito, né, que a gente tem essa interação muito grande. E hoje, né, todos esses executivos respondem direto ao CEO. Então, a gente conseguiu, desde o começo, desde que a gente fez a primeira implantação ali, né, do nosso programa, essa independência, porque a gente percebeu essa necessidade, né? Mas estamos aí muito próximos, realmente, todos esses times aí, a gente tem uma proximidade realmente muito grande. Boa. Isso aqui é super relevante, gente, não só para a questão de não ter, né, o conflito de interesses, mas parece às vezes até besta, mas a forma como a gente organiza o time faz muita diferença, né? Não pela questão do reporte aqui, mas para a gente se enxergar também aqui todo mundo como pares, né, dentro do nível executivo, com uma única missão, e organizar e entregar o que a gente consegue entregar com os nossos times para chegar naquele mesmo lugar. Então, isso aqui foi crucial para a gente, logo no início, fazer um desenho nesse sentido aqui, para a gente não ter não só o conflito de interesses, mas para a gente poder dividir as coisas, né? Quem aqui trabalha direto com governança de dados, especialmente com o advento ali da LGPD, provavelmente já se deparou com um monte de questionários e sabe o quanto a galera confunde, por exemplo, governança de dados com segurança da informação. Então, ter essas áreas divididas, quando a gente recebe um questionário, por exemplo, fica muito mais fácil, porque a gente fala assim, isso aqui está com essa estrutura de governança, isso aqui está com a estrutura de segurança, isso aqui é uma estrutura de legal, que agora as perguntas também vêm bastante coisas de legal, né, com relação à privacidade de dados,
Isso aqui é pergunta sobre modelagem, sobre bias de modelos. Então, fica muito mais fácil, muito mais eficiente, inclusive, da gente fazer responder esses questionários e dividir essas missões quando a gente tem essa clareza aqui nas estruturas. Boa. E aqui, falando um pouquinho do histórico, a gente criou uma linha do tempo mesmo, para trazer os principais marcos, mas olhando para esse assunto que a gente trouxe hoje, né, que é o Programa de Governança de Dados e a adequação à LGPD. Então, aqui, a gente traz desde o início da NEWE, que foi aí em 2010, que aí o Michel depois também vai explicar um pouco mais para vocês. Em 2015, foi a nossa primeira iniciativa e foi quando a gente percebeu a necessidade, e até é legal de comentar porque a NEWE é uma empresa, acho que diferente da maioria das empresas que têm governança de dados, os dados que a gente faz essa governança, eles são os dados que estão nas nossas soluções, né? O que a gente comercializa para os nossos clientes. Então, a necessidade de ter um programa de governança de dados, ela já vem de muito tempo para a gente. Então, é algo que veio realmente natural, assim, antes mesmo de LGPD, antes mesmo de qualquer regulação, a gente já percebeu essa necessidade. Então, em 2015, aí foi a nossa V1, digamos assim, do nosso programa. Em 2018, aí entrou a GDPR, né? 2019 começou aí a nossa jornada de adequação à LGPD, foi quando a gente começou a correr atrás aí desse desafio, né, justamente porque tinha sido o ano que ia entrar em vigor a LGPD, e aí ela foi postergada, entrou realmente em vigor somente em 2020, e aí em 2021, né, que é o ano que a gente está aqui, né, dado toda a evolução do nosso programa e todas as questões que a ANEL enfrentou, 2020, 2021, a gente teve a certeza que o nosso programa, né, o valor dele para a ANEL e para o negócio, ele se tornou inegável, assim. Então, a gente já tinha o apoio desde o começo aí do nosso CEO, né, dos demais executivos e tudo mais, mas 2021, acho que a gente pode dizer, né, que foi realmente um ano primordial aí para a governança de dados. E nesse período, assim, a gente, né, tá evoluindo aí o nosso programa, mas eu vou passar para o Michel, que ele está aí desde o começo, já está aí vários anos na ANEL, e vai poder falar um pouco melhor desse histórico, desde o início da ANEL, e né, como que surgiu essa necessidade. Boa. Então, ali a gente coloca 2010 como primeiro item na linha, né? Porque a ANEL, de fato, existe desde 2002, mas ela era uma empresa de projetos. A gente começou a trabalhar com as soluções e produtos em 2010, né? Então, foi quando a gente começou e foi quando eu entrei na ANEL também. Então, inicialmente era uma base só de empresas que a gente tinha, empresas do Brasil, mas rapidamente a gente foi construindo novos robozinhos e as bases foram crescendo, a gente começou a botar obras, né, que já eram estaduais, os Sintegras também eram estaduais, outras bases foram sendo adicionadas, e aí a gente já tinha alguns desafios lá atrás, né, então os clientes estavam sempre perguntando, né, ou pedindo qual que era o nosso catálogo de dados. Internamente o time de vendas também tinha essa necessidade, né, de entender, tá, mas o que a gente realmente tem aí para comercializar, o que é, né? E algumas reclamações sobre a qualidade dos dados, elas eram difíceis da gente materializar, né? E se tu não consegue materializar esses problemas de qualidade, tu não consegue endereçar eles depois. Então, a gente tinha essa dificuldade lá no início, antes do programa. E quando uma fonte apresentava algum problema, coisa assim, uma fonte de dados, né, a gente não conseguia medir fácil, né? É difícil saber qual era o impacto, que cliente que seria impactado, quais eram os dados, quais eram os fluxos, né? Que produto, que solução que seria impactada. E aí, em 2015, vai, Fê. Boa. Foi aí que surgiu essa necessidade, né, de ter um programa de governança de dados em 2015, aí muito, né, devido a esses desafios. Então, como o Michel comentou, tinha iniciado ali com empresas, né, com os dados de empresas, mas como esse volume ele foi aumentando de uma forma muito acelerada, começou a ficar difícil de organizar todos esses dados, e os mecanismos que a gente tinha naquela época para fazer essa gestão, eles realmente não eram adequados. E além disso tudo, acho que teve um ponto também muito importante, que foi a necessidade de comprovar o valor de dados da ANEL. E o que é isso, né? É realmente né, aumentar o valuation da empresa, trazer isso como realmente um diferencial que é, né, os dados ali para a ANEL.
Então, foi nesse momento que surgiu esse primeiro contato com a governança de dados, né? Foi aí, né, o Michel correndo atrás de literatura, né, o que fala a literatura sobre gestão de dados. Foram feitos vários benchmarks para entender como é que está o mercado em relação a isso e tudo mais, né? Como que a gente pode aprender e aplicar. E aí foi a criação, né, da área, essa área realmente independente, como a gente já tinha comentado ali inicialmente, já respondendo direto ao CEO. E aí começou a contratação das primeiras pessoas para fazerem parte da área. E de cara a gente já iniciou realmente com governança e qualidade, porque a gente viu que somente governança não seria, né, começar só por governança sem abordar qualidade não seria ideal, justamente, né, por conta dessas reclamações, dessas questões que vinham, a gente identificou que já seria necessário ter isso muito bem estruturado e ter pessoas específicas para isso. Então já começou naquela época, né, um time de Data Excellence. E para, né, atender essa necessidade de comprovar os valores, né, o valor dos dados da Neoway, a gente já buscou por um certificado, né, um framework, um modelo que pudesse atender a empresa, né, certificar a empresa, nos dar esse caminho que a gente buscava e não certificar uma pessoa, né? A gente realmente queria que a empresa tivesse esse certificado. Foi aí que entrou o DMM, que é o Data Maturity Model. Ele foi desenvolvido pelo Instituto CMMI, que é o parzinho aí do CMMI Dev. A gente identificou como mais adequado naquele momento, porque realmente continha ali tudo que a gente precisava, então a gente contratou consultoria para fazer a implantação, a gente fez as avaliações e fez também uma certificação, só que ela não é considerada oficial, porque não tinha e não tem ainda, né, nenhum avaliador habilitado para fazer essa certificação. Isso porque o CMMI ali, ele está num momento de fusão, então ele está fazendo uma fusão entre o DMM e o CMMI, e acabou que, né, não rolou da gente ter essa certificação oficial, porém, isso já nos deu acho que um norte muito grande, já nos deu uma maturidade muito bacana para a gente entender, né, a importância dessas disciplinas da gestão de dados e como que a gente, né, estaria se adequando aí para essa certificação. Então, depois disso aí, a gente foi evoluindo bastante o nosso, né, eu acho que a gente foi fortalecendo o programa, foi um grande passo aí. E lá em 2018 a gente começou a ouvir aí rumores, né, de que a GDPR iria entrar. A gente tinha alguns clientes internacionais também. Então, o Michel, que estava aí à frente do programa, vai contar agora para a gente como é que foi esse período em que a gente começou a entrar em contato com a privacidade de dados especificamente. Boa, Fê. Quem nunca olhou, assim, eu dei uma estudada, o modelo DMM é um modelo bem legal, no mínimo para conhecimento, ele é um modelo bem interessante, né? E a gente ainda espera, né, o momento que eles vão formar a primeira turma de avaliadores, e a gente está na fila lá, nós somos o primeiro da fila, para a gente poder fazer essa avaliação. Mas, enfim, voltando para 2018, o que aconteceu lá atrás, né? A gente começou a ouvir, como a gente tinha algumas empresas que eram globais, e essas empresas estavam sujeitas à GDPR, a gente começou a receber uns questionários em governança de dados que faziam uma série de perguntas que a gente nunca tinha respondido antes. Porque as perguntas geralmente eram mais voltadas ou para a segurança da informação, ou eram mais voltadas para arquitetura, engenharia. E aí a gente começou a receber uma série de informações sobre atendimento a titulares, dados pessoais, tratamento de dados de europeus. E, cara, o que está acontecendo, né? E aí a gente começou, eu percebi para o nosso time que isso ia cair para a governança de dados, com certeza. E aí eu fui me inteirar do assunto, entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a participar de alguns fóruns, totalmente fora do meu lugar, né, totalmente deslocado, porque eram fóruns de advogados, enfim, promotores, pessoas do direito, não tinha ninguém de tecnologia nesses fóruns naquele momento, mas eu precisava entender o que estava tratando, né? E por que isso aqueceu demais o Brasil? Porque a gente já sabe que, tradicionalmente, a gente copia, né, ou se inspira muito na legislação europeia, especialmente a italiana. E a GDPR foi basicamente, né, desenhada e escrita muito pela Itália.
né? Então, a gente sabia que como é que a gente vai se preparar para um negócio que não está no Brasil ainda, mas a gente sabe que vai estar, né? Então, lá em 2018, eu comecei a participar e me inteirar desse assunto. E ali a gente contratou o primeiro escritório de advocacia especializado em proteção e privacidade de dados. A gente não tinha LGPD ainda, mas já tinha vários escritórios trabalhando nisso. E a gente fez a contratação da primeira advogada para ser realmente uma pessoa focada em proteção e privacidade de dados. Então, aqui foi o nosso embrião para, então, a gente começar a trabalhar esses assuntos, entender os conceitos. Foi muito, muito, muito tempo entendendo, estudando o que era GDPR, como que isso poderia se traduzir para o Brasil. Isso foi um desafio enorme para a gente, porque a gente estava bem cego, né? A gente não tinha noção do que exatamente seria, se ia ter uma agência, que agência que seria essa, quais seriam as necessidades. Foi como se fosse um segundo renascimento da governança, como foi lá atrás, onde a gente teve que estudar tudo, né, e entender como é que funcionava e se inteirar desse assunto. Foi um aprendizado bem, bem bacana para a gente, porque quando começou o trabalho, ali em 2019, que a Fê vai comentar aqui, a gente já tinha uma carga cognitiva bem grande, a gente já tinha um conhecimento, o entendimento dos conceitos, pelo menos dentro do nosso time ali de governança e do jurídico, a gente já estava bem avançado no tema já, então foi bem, bem importante para a gente ter começado lá em 2018, já com as anteninhas ligadas, e trazer um escritório e trazer pessoas do jurídico para dentro da Neue. Maravilha. E aí foi que começou a nossa jornada de adequação LGPD, né? Acho que foi uma dor de cabeça aí para boa parte das pessoas, mas o mais bacana é porque, como a gente já tinha o nosso programa, o jurídico vinha com algumas perguntas e a gente, né, algumas respostas a gente já tinha, a gente já conseguia encaixar, já conseguia fazer esse deparo de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, quando o jurídico perguntou que dados, né, que ativos de dados que a gente trata hoje dentro de casa, a gente já tinha o nosso catálogo de dados, então, ó, tá aqui a nossa listinha de dados, né? De onde que vem esses dados? Onde que eles ficam? Para onde que eles vão? Isso tudo a gente também já tinha uma linhagem de dados, então a gente também já conseguia responder. Só que aí foram surgindo algumas outras perguntas que a gente começou, tipo, opa, peraí, né? Então, por exemplo, quem que usa esses dados? A gente já não tinha isso de uma forma tão fácil, tinha que fazer toda uma pesquisa, né? Um trabalho mais manual para chegar nessa informação. Para que esses dados são utilizados? Qual que é a finalidade de uso? Opa, peraí, como assim finalidade de uso? Até então a gente não tinha essa preocupação, né? Então foi aí que a gente começou a ter esse tipo de preocupação. A gente não tinha um DPO também, né? Não sabia que precisava de um DPO nesse momento, mas isso tudo foi tão relevante para a gente, que a gente começou a entender essas perguntas realmente como nortes para a gente ir evoluindo cada vez mais o nosso programa. Então foi aí que a gente começou a pegar essas perguntas e, né, fazer uma extensão desse nosso catálogo com metadados específicos para atender essas perguntas. Então a gente se baseou muito em metadados, e aí a gente, né, foi incluindo ali várias dessas perguntas através de metadados. Então a gente começou a etiquetar esses dados com essas informações e trazer isso para dentro do nosso catálogo. A gente começou a estruturar isso né, através da criação de algumas travas também. Então a gente identificou que realmente só regras, né, só algo mais teórico não seria o suficiente, então a gente organizou toda a nossa plataforma para que ela criasse travas ali e que realmente a gente conseguisse garantir que aquele dado, né, ele com aquele metadado específico, com aquela finalidade de uso, ela, né, só seria usada para aquilo e tudo mais. E aí a gente começou com algumas preocupações que a gente não tinha antes, né? Então, por exemplo, saber se uma fonte tem dados de crianças ou não era uma preocupação até então, porque por que eu vou me preocupar com isso? Mas aí quando entra a LGPD, a gente precisa se preocupar, precisa saber, tem dado sensível, tem dado de criança, tem dado de adolescente, tem dado de idoso, tem dados, né? Aí uma infinidade de informações. E aí a gente foi construindo, modelando tudo isso de uma forma em que a arquitetura, né, teve um papel fundamental e que a gente foi realmente organizando e dando mais robustez ainda mais, né, para o nosso programa, para que ele pudesse suportar toda essa adequação.
Aí o Michel pode contar um pouquinho melhor como é que foi o ano de 2020, que foi quando o LGPD, de fato, entrou em vigor. Show. Tem aspectos aqui também na própria arquitetura, que a gente, no final das contas, como a gente já tinha essas estruturas básicas aqui, né, básicas para a jornada de adequação, que elas são centrais para a governança de dados, a gente foi fazendo essas extensões, né, conforme a Fê foi colocando para a gente ali. Isso foi super relevante, né, para a gente. Mas as preocupações, a questão de colocar as travas, a gente teve aqui um trabalho em 2019 que o nosso grande desafio aqui é porque a gente tinha que resolver todo o legado. Imagina, em 2019 a gente tinha, né, zettabytes de dados dentro da infraestrutura. Como que a gente coloca isso, né? A jornada de adequação, ela é muito mais uma adequação do legado que tu já tem do que tu construir os controles novos. Então a gente teve um volume gigante de dados para passar tudo isso, fazer esse trabalho inteiro, fazer as avaliações jurídicas de cada uma das fontes. Porque a LGPD ela não é genérica, né? Ela fala, você tem que ter uma avaliação jurídica, ou seja, a gente, para nós lá atrás, né? Pô, mas a gente tem mais de 700, né? Hoje a gente está em mais de 1.000 fontes de dados diferentes. A gente vai fazer uma avaliação jurídica para cada fonte? Sim. Né? Isso para nós era bizarro, né? Cara, não é possível que é isso. E é isso mesmo. Então a gente tinha que ter uma avaliação jurídica para cada uma das fontes. Teve fontes que a gente olhou e a gente teve que descartar, né? Faz parte do processo. Teve fontes que a gente teve que fazer uma adequação. Teve fontes de dados que elas estavam disponíveis para qualquer finalidade de uso, seja para vender mais, ou seja para perder menos. A gente teve que falar, não, esses dados aqui vão estar disponíveis apenas para perder menos. Quando eu faço lavagem, prevenção lavagem de dinheiro, eu posso usar essas informações. Para fazer sales e marketing, não posso. Então, a gente teve que fazer uma série de organizações. E vendo o trabalho que dava isso, a gente criou esses controles que a Fê falou. Né? Como que a gente faz os dois trabalhos ao mesmo tempo? A gente tinha que fazer a adequação e fechar a torneirinha. Porque a gente continuou, nesse período, criando várias fontes de dados novas. Então, a grande sacada aqui foi fechar a torneira primeiro. Então, a gente foi lá e organizou para as fontes de dados. Toda fonte nova, né, todo fornecedor novo, hoje a gente tem uma diligência que a gente aplica nos fornecedores de dados, por causa disso. Né? Vem um fornecedor de dados, ele está organizado, ele não consegue mostrar a legalidade dos dados que ele coleta, o que ele traz. Já teve todo o trabalho, você tem um trabalho muito maior para descartar essas informações, alterar os produtos, comunicar cliente. Então, a gente criou uma barreira gigante, né, de proteção, de segurança, para fazer a homologação dos parceiros, para fazer a diligência dos fornecedores, para fechar essa torneirinha e garantir que só vai entrar quem está adequado, né, quem tem um nível compatível de organização e de proteção à privacidade de dados. E a mesma coisa para as fontes. Aí, depois que a gente fechou a torneirinha, a gente foi trabalhando no legado até fechar, né, que foi grande parte do nosso trabalho em 2019 e grande parte do nosso trabalho até meados ali de 2020, que é o que vem agora, né? Então, a gente, em 2020 ali, eu acho que foi agosto de 2020, entrou em vigor a LGPD, e para fora da governança, a gente tinha uma missão muito grande ali, a gente entendeu o tamanho que seria, né, esse desafio para a gente, não pensando necessariamente na parte de governança de dados, mas na parte jurídica mesmo, de atender titulares de dados, por exemplo, que a gente jamais imaginou que ia ter que fazer, né? Então, a partir do momento que a LGPD entrou em vigor, qualquer pessoa física poderia entrar na ANEEL e entrar na plataforma, olha aí, eu quero saber que dados que vocês têm aí, né, pra gente. Como é que a gente responde um negócio desse, se não tem nenhum catálogo, não está nem organizado para dizer, olha, esses são os dados que eu tenho? Então, foi super, super importante a gente montar um time. Então, a gente montou um time virtual, a gente juntou os executivos das áreas, então ficou eu e a Fê emprestados, né, da governança aqui da área de dados, a gente trouxe o nosso executivo de segurança da informação para cá, e a gente trouxe também a head de legal para compor esse grupo chamado Privacy Office, e nós 4 hoje, respondemos como DPO da ANEEL. Então, a montagem desse grupo, para que a gente pudesse tratar desses assuntos, foi fundamental para que a gente pudesse fazer, então, entrar, né, nesse momento de LGPD em vigor, né, e valendo. Então, eu até botei uma brincadeira aqui, né, The Treta Has Been Planted, em 2020, realmente, o bicho começou a pegar. E aí, a gente, com a criação do Privacy Office, a gente já começou a responder vários titulares de dados, então a galera vinha lá, perguntava, a gente estava com tudo organizadinho, então todos eles entram, a gente tem hoje um portalzinho bonitinho, o titular vai lá, pergunta,
envia pergunta, a gente responde, mostra o que tem, o que não tem. Então, a gente se organizou bem para resolver essa parte, porque era uma parte que pega mais. E aí, a gente fez a criação do ROPA, a oficialização dele, que nada mais é, gente, do que uma extensão do nosso catálogo de dados, né? O ROPA, o Record of Processing Activities, aqui, ele é um artefato exigido pela LGPD, que fala que toda empresa tem que ter uma organização, um catálogo, que fala de todas as atividades que essa empresa faz que tratam dados. Então, a gente teve que trocar até o termo, né, adotar o termo tratamento de dados no conceito jurídico, que é tudo que tu faz com dados é considerado tratamento. Se eu só recebo, se eu só repasso, se eu só guardo, qualquer coisa, entrou na infraestrutura, tu está tratando dado. Então, a gente trocou esse termo para que a empresa inteira reconhecesse esse tratamento de dados, né, dentro do conceito jurídico, e o ROPA foi o que nos salvou a vida aqui. Por quê? A gente pegou nosso catálogo de governança de dados, estendeu ele com alguns metadados adicionais, alguns é um eufemismo, né? A gente tem mais de 50 metadados adicionais aos que a gente já tinha antes por conta da LGPD. E muitos desses metadados adicionais são esses termos aí e itens que a Fernanda comentou, né? Essa fonte tem um termo de uso ou não tem, essa fonte tem dados de criança ou não tem, essa fonte pode ser usada para isso ou não. Tem uma série de coisas que a LGPD trouxe e a gente acomodou elas no nosso catálogo de dados. E aí o ROPA, ele é basicamente uma visão aumentada do catálogo de dados. Toda vez que a gente tem que responder questionários, quando a gente passa por diligências, né, que eu vou falar para vocês ali mais no final, a gente tem o ROPA para nos guiar, nos orientar e nos dar esse suporte, né, legal, esse suporte jurídico, quando o assunto é proteção e privacidade de dados. Toda essa organização que a gente fez aqui acabou virando um suporte enorme para uma outra área dentro da Neoway, que começou a se fortalecer aqui, que é a presença corporativa, né, e de compliance. Então, olhando para a Neoway como um todo, a gente tem um tratamento de dados massivo. Logo, num contexto de LGPD, isso pode ou não ser um risco gigante para a Neoway. Então, até pela questão de ter dados ali dentro e acontecer um vazamento. Então, tem uma gestão de riscos super pesada em cima da nossa atividade, que é tratamento de dados. Então, a gente, com todo o arcabouço, né, de governança de dados e de proteção à privacidade que a gente criou durante a jornada, a gente meio que estava com isso lá de faca e o queijo na mão. A gente praticamente, já temos uma gestão de riscos para o time de compliance, o time de governança corporativa fazer o trabalho deles, então eles utilizam hoje toda essa gestão que a gente criou para fazer os controles deles. E aí, no finalzinho de 2020, a gente foi posto à prova. A gente a Neoway passou por várias rodadas de investimento no passado, eu estava em todas elas, participei dos processos, respondi os questionários, expliquei como é que era. Né? Toda vez que vem um fundo de investimento investir na empresa, ele quer saber se vale a pena, se não é, né? Se é uma empresa de fachada, se é uma empresa de PowerPoint. Eu nunca tinha visto uma diligência, a gente não fazia ideia do que ia ser aquilo depois da LGPD, porque as perguntas eram outras. Então, essa aqui de 2020 foram mais de 200 perguntas só de proteção e privacidade de dados, fora as coisas de governança, de tecnologia e de segurança da informação. Foi muito, muito, muito tenso. Ao mesmo tempo, a gente ficou muito contente, porque apesar de ter sido trabalhoso, a gente tinha resposta para praticamente todas as perguntas, e não é a resposta do tipo, vou compor uma resposta, era coisas prontas. Né? Então, olhando para esse cenário, a criação desse ROPA aqui é a chave central. Praticamente tudo que a gente precisava responder estava, de alguma forma, endereçado dentro do ROPA. Então, é uma peça-chave dentro dessa jornada de adequação, é um grande marco. Foi bem dura essa diligência aqui para a gente, por uma questão de trabalho, né? A gente nunca tinha passado por uma diligência tão focada em dados, mas também foi muito prazerosa, porque a gente se sentiu com a missão, né? A sensação de missão cumprida, né? A gente se saiu muito bem aqui. E aí, em 2021, vem a cerejinha do bolo, né, Fê? Sim. Então, pessoal, 2021 foi um ano, assim, que acho que, né, a gente conseguiu, como se fosse colher os frutos aí de todo esse trabalho vindo aí de vários anos, né? Então, acho que tem um marco aí bem grande em 2021, que a gente deu uma repaginada, a versão 2.0 mesmo do nosso programa. A gente deu um nome para ele de Neo Excellence, né? A gente tem aí
uma missão muito forte com a excelência dos dados, então isso está realmente sempre no nosso discurso, né? Então, um programa que muito mais a cara da NEWI, porque a gente, né, identificou essa necessidade, o Léo até na outra etapa que ele tinha comentado ali sobre essa questão, né, da cultura, de fazer ações de conscientização, então a gente veio muito forte com isso. A gente já fazia essas ações, mas de uma forma não tão estruturada quanto agora, então a gente realmente fez ali uma parceria muito grande junto com o time de gente e gestão, para a gente realmente conseguir organizar as nossas comunicações, os nossos treinamentos, e o nosso programa, ele tem uma identidade visual, então hoje ele está bem bacana, a gente realmente investiu bastante nisso, né, a gente criou um manifesto também do nosso programa, para mostrar realmente de uma forma mais leve, né, então a NEWI tem muito essa característica, assim, né, de trazer as coisas de uma forma leve e tudo mais, às vezes até em tom de brincadeira, o pessoal curte isso, então para a gente funcionou super bem. E aí foi nesse momento também, né, que teve a contratação da consultoria do Bergson, em que a gente identificou, olha, né, tem todos esses aspectos que estão muito bem, essa maturidade ela está muito boa e tal, tem esses aspectos, é claro, né, sempre tem pontos de melhoria, e aí a gente realmente deu um salto, acho que a gente também aumentou o nosso time, né, a gente acrescentou aí algumas disciplinas dentro do nosso time de Data Excellence, então ele realmente ficou mais robusto, mas acho que o principal, a cerejinha do bolo aí é em relação à due diligence, que o Michel falou, começou em 2020, né, e foi bastante aí desafiadora, mas a gente saiu muito bem, e aí, né, eu acho que foi a compra da B3, né, que a B3 comprou a NEWI nesse ano, e diversas consultorias foram realizadas e a gente realmente não teve ressalvas em relação à parte de dados, justamente porque o nosso programa estava robusto, ele conseguiu responder todas essas questões. Então, foi nesse momento que a gente viu, olha, realmente, o valor desse programa para a NEWI, para o negócio, né, para a empresa como um todo, ele é inegável e a gente está colhendo aí os frutos realmente de um trabalho que foi bastante árduo e que não para, né? Então, a gente está constantemente aprimorando isso, a gente sabe da importância, né, do programa agora, então a gente realmente está seguindo o norte aí, e o Michel agora vai falar um pouco, agora de uma forma resumida, né, porque a gente já trouxe aí várias questões de uma forma resumida, onde está o valor desse programa para a NEWI. Boa, Fê. Então, aqui é só para, né, a gente criou 2 slides aqui dos key takeaways, né, das peças, né, das informações chaves para levar, de repente, dessa conversa que a gente teve aqui inicial. A gente sabe que não só a jornada, mas toda a estrutura de governança de dados por baixo ali, dá para a gente falar horas e horas e horas, todos os cases aqui, com certeza o Léo poderia ficar horas e horas falando dos desafios ali de organizar a arquitetura. Então, o que a gente trouxe aqui? Olhando para o valor, né? Geralmente a gente tem essa grande missão de governança de dados que é conseguir mostrar o valor. Para fora da NEWI, onde é que a gente conseguiu ver, né? Onde é que a gente percebeu? Nas diligências, então, para as rodadas de investimento e, finalmente, né, no finalzinho ali, para a própria aquisição pela B3, quando você consegue responder com tranquilidade os questionários, você não fica, né, desesperado correndo atrás de uma informação, coisa assim, e você responde toda aquela parte de dados antes de todos os outros setores e todas as outras áreas da NEWI, você vê que vale cada investimento, cada pessoa do time, né? E vamos combinar, geralmente os times de governança são bem tímidos, né? Em termos de contratação, né? A gente já vai pequenininho para ninguém ficar falando, estamos consumindo recurso e tal, e não, né, cadê o valor disso? Então, a gente consegue fazer esse trabalho mesmo, tendo um time, né, não muito grande, é muito, muito legal. E para clientes, isso sempre teve valor. Então, essa é uma parte que eu não posso nem reclamar, assim, desde o início, a gente sempre esteve presente em várias conversas com clientes, desde a pré-venda, durante a venda, para trocar de repente ou para aumentar o escopo do contrato. A gente está sempre presente nas conversas, porque passa essa tranquilidade de que a gente sabe o que está fazendo com os nossos dados, a gente sabe de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo, a gente tem um acompanhamento, a gente tem um programa robusto, e agora a gente ainda tem toda a questão de proteção e privacidade de dados, que é a parte, digamos assim, que deixa o momento, né, de trabalhar com dados um pouco mais tenso, muito mais por uma questão de não conhecer,
do que necessariamente piorar os negócios. Eu, particularmente, tenho a visão de que a LGPD é uma baita de uma aliada para quem trabalha com governança de dados. Se você pegar a governança de dados e enganchar ela na LGPD, pronto, você tem um baita de uma força motriz para levar o programa de governança para onde você quiser. Dentro da Neoway, a gente obviamente teve a questão da cultura, o Bergson teve a oportunidade de testemunhar isso, ele falou com várias pessoas de vários setores diferentes, a governança é muito bem vista dentro da empresa, e não é uma disciplina que poucas pessoas e poucos times isolados conhecem, sabem que existe, todo mundo sabe que a gente tem um programa, todo mundo conhece o mínimo e o básico desse programa. Então, a nossa cultura é uma cultura que já tem desde 2015, a gente planta a sementinha da governança de dados, é um trabalho de formiguinha mesmo, e é um trabalho de bastidor, ele é longo. Algumas regras claras, né, que são super relevantes para a gente, são um valor imenso do programa, política, processos, papéis, responsabilidades, que está tipo lá no básico, no governança 101, né, primeira aula de governança de dados. É muito importante para que tu possa falar, olha, isso aqui existe, tu tem que fazer isso aqui porque é uma política, se faz assim, esse é o procedimento, esses são os papéis responsáveis, isso dá uma clareza enorme. E, assim, fundamentalmente, a parte de Data Owners, para mim, é uma das principais, o que mais teve impacto na área de dados, para mim, foi isso. O reconhecimento das pessoas Data Owners, o reconhecimento dessas pessoas como donas e responsáveis por conjuntos de dados. Então, a gente organizou a Neoway em Data Packs. A gente tem hoje 6 Data Owners, cada um deles tem um pacote de dados, uma carteira de dados, pelas quais eles são responsáveis. É um modelo um pouquinho diferente, porque geralmente nas empresas o executivo da área é o dono do dado, então o executivo de vendas, de repente, é o dono dos dados de vendas, né? O executivo de operação é dono dos dados da operação. E aqui na Neoway, como a gente está fazendo a governança das soluções, as pessoas nossas Data Owners, elas são responsáveis por carteiras de dados. Então, essa pessoa é dona de empresa, essa pessoa é dona dos dados de pessoas físicas, essa pessoa é dona dos dados de processos judiciais. Cada Data Owner tem a sua carteira. E isso deu uma diferença gigante, assim, no dia a dia. O comercial elogiou, o comercial vê diferença, o turma de atendimento a cliente, suporte, time de produto, time de analytics, toda a empresa se beneficiou do movimento tão simples, né? Não estou dizendo que é simples no sentido de colocá-lo em prática, né? Mas olhando para o contexto todo, nomear e treinar e orientar pessoas para serem Data Owners tem uma diferença gritante, assim, gigante. E alguns dois que a gente viu que a gente percebeu o valor tanto fora quanto dentro da Neoway, que é a parte de gestão de riscos, que eu já comentei para vocês. Quando a gente tem avaliações externas e tal, a gente tem uma gestão de risco super importante para auditorias, por exemplo. E dentro da Neoway, para o nosso próprio programa de compliance e de gestão e de governança corporativa. E o ROPA, porque internamente vocês já viram, né, todo o valor que ele tem para a gente. E externamente também, para além, né, das diligências, quando vem uma NPD, né, quando a NPD bater na nossa porta e quiser entender o que a gente está fazendo, como é que a gente está organizado, a gente tem o ROPA para mostrar, a gente tem todo o nosso fluxo, todo o processo, a gente consegue explicar e guiar essa agência do início até o fim de todo o nosso ciclo de dados e mostrar como a gente está bem organizado. Então, são valores ali que, no caso do ROPA especificamente, ele extrapola, né, essas fronteiras, tanto para fora da Neoway quanto dentro da Neoway. E aí a Fê vai compartilhar com a gente aqui agora quais foram os nossos aprendizados, né, finais, assim, até o momento, né, porque é um programa, né, então ele se mantém vivo o tempo todo, né. Beleza. Vou até dar uma agilizada aqui, que a gente está nos nossos minutinhos finais. Mas, basicamente, a gente trouxe 3 aprendizados principais aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é uma coisa super importante. Ela é tão importante que ela está como um dos nossos pilares do nosso programa, que é a questão da responsabilidade compartilhada. Então, a gente entende que um programa, para ele, né, de fato, se sustentar no decorrer do tempo, ele não pode ser visto pela empresa como um todo, como sendo uma responsabilidade unicamente da área de governança de dados. Então, o momento que as pessoas da empresa entendem que isso é uma responsabilidade compartilhada, que todos fazem parte, todos têm a sua responsabilidade, a sua parte, né, no todo, aí sim, realmente, o programa ele tem uma maior chance de ter continuidade. Um outro ponto também muito relevante
é que a governança de dados isolada, né, somente a implantação da governança de dados, ela não seria o suficiente para atender a LGPD. Então, tem outras disciplinas que são muito importantes, elas precisam estar maduras para esse atendimento, como, por exemplo, é o caso da arquitetura de dados, né? Como a gente já tinha citado lá no começo, né, do quanto que ela foi relevante aí para a gente conseguir né, ter os nossos metadados e estruturar nossas travinhas ali e tal de segurança. Então, quanto que foi importante, isso só para citar exemplo, né? Porque existem aí os próprios metadados, a gestão de metadados, né? O quanto que ela foi primordial para a gente conseguir executar esse trabalho aí de adequação LGPD. E o último ponto, e não menos importante, né, do ponto de vista de gestão de dados, a adequação, né, essa jornada de adequação LGPD, ela seria basicamente, né, de uma forma bem simplista, a execução de um programa de governança de dados, porque se a gente consegue executar o programa de uma forma, né, uma forma assim, de acordo ali com o que está previsto, a gente consegue essa adequação, como a gente até comentou, né, toda a nossa fala aqui, o quanto que foi mais tranquilo por conta disso. Então, acho que esses são os aprendizados e, né, claro, a gente continua com essa preocupação, realmente, né, uma questão que é muito, muito valorosa aí para a NEL, então a gente assume esse compromisso e está sempre correndo atrás de evoluir isso, aprimorar cada vez mais, né, seguir aí critérios e modelos e o que for necessário para a gente continuar evoluindo nesse sentido. Boa, Fê. Bom, enfim, não sei se vai ter pelo menos alguns minutinhos ali, eu acho que a gente acabou se estendendo um pouco. Antes de mais nada, eu queria agradecer o Bergson e aos demais aqui pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando essa jornada da Nelway, para a gente poder trocar figurinha com quem quiser a partir daqui, e também pela oportunidade, né, pelo privilégio de poder dividir aqui o evento e as falas, né, com esses dois profissionais, né, desse nível, que é o Léo e o Samir aqui. Foi muito, muito legal. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Legal, Michel. Legal, Fernanda. Parabéns pela apresentação. Excelente, tá? Todas as apresentações até agora, o nível está altíssimo. Tá? Eu tenho, para variar, tem um monte de perguntas aqui, não é? Quando a gente tem bastante perguntas, é bom porque mostra que o pessoal está gostando e quer entrar um pouco mais a fundo dentro do tema, né? Bom, vamos lá. O Bunger, acredito que é o Gustavo Bunger, tá? Ele perguntou o seguinte: vocês têm algum time específico para arquitetura de dados ou está embutido em engenharia de dados? Tem. A gente tem um time específico de plataforma e tudo que está dentro daquela estrutura de tecnologia, né? Então, a gente tem um time de tecnologia, lá dentro tem um time que constrói a plataforma. A gente costuma dizer que esse é o time que constrói a fábrica de dados, e o time que está ali dentro da estrutura de dados são os trabalhadores dessa fábrica. Então, o pessoal que faz mesmo a operação dos bots. Por isso que eu tenho ali comigo Data Operations, que são os usuários da fábrica, e lá com o nosso CTO, o Lucas, a gente tem o Data Platform, que é o pessoal que constrói toda a fábrica, todas as esteiras, todos os microserviços, as filas, enfim, tudo que a gente utiliza para fazer a produção de dados, e, inclusive, eles que construíram todas as estruturas de gestão de metadados, de gestão de esquemas para a gente. Legal. Por causa do tempo, vai ser só mais uma, tá, pessoal? Mas, de novo, repito, no fim do evento, não é? Tem um espaço todo para a gente estar tirando essas dúvidas com vocês. O Renan, ele fez a seguinte pergunta, tá? Com a aquisição da Nelway pela B3, o que muda na operação de produtos e clientes de vocês? Ainda sobre esse tema, já foi definida qual seria a estratégia de atuação da Nelway no mercado de tratamento de dados? Legal. Infelizmente, eu não posso comentar nada além do que foi publicado nas redes, né, e nas mídias, com relação à aquisição, somente no nosso executivo, né, o Cadu, que pode comentar sobre. Mas, assim, o que eu sei, né, o que eu percebo é que não vai ter alteração nenhuma na nossa operação, né? A Nelway vai ser provavelmente mantida como uma unidade
de negócio, tá? Você tá sem áudio, Bergson. Beleza, dá para mais uma aqui, a gente diminui um pouquinho o tempo do intervalo. Dale, tá? dale. Nelson Clausen, como vocês trataram os dados não estruturados no processo de adequação à LGPD? Legal. Os dados não estruturados que a gente tem hoje são dados que a gente geralmente coleta de diários, né? Então, são o que chega mais próximo de um dado não estruturado. São dados de diários oficiais da União. Porque é um texto, né? Então, a gente pega aquela informação, extrai o que a gente precisa ali de dentro e coloca. Esses dados, o que acontece com eles? Eles têm um aspecto bem pouco diferente, porque você não consegue controlar o que vem dali de dentro. Né? Você não faz ideia do que pode vir, o que a pessoa pode escrever ali naquele texto daquele diário. Então, em termos de governança de dados, produtos e tal, isso não é problema nenhum, porque a gente, quando vai olhar o texto, a nossa NLP está lá buscando por palavras-chave específicas. Eu quero um CNPJ, eu quero um valor de um patrimônio, de uma declaração. Eu sei o que eu estou buscando. Então, beleza. Quando a gente vem com a LGPD, é diferente. A gente não faz ideia do que tem lá dentro, e a LGPD fala que você não poderia tratar esses dados. Mas que dados? A gente não sabe o que vai vir lá dentro. Então, a gente desenhou ali uma tese em relação a essas informações para garantir que eu faço esse controle sempre em cima daquilo que eu estou coletando, porque aquilo é o que eu tenho controle. E aí eu faço uma garantia de que nada além daquilo vai permear o resto da minha infraestrutura. Então, aqueles atributos que eu estou coletando, eu faço a avaliação jurídica deles, eu faço a avaliação da fonte, e eu tenho uma permissão, que para isso que serve o DPIA, né, o Data Protection Impact Assessment, que é um documento que o jurídico cria, e esse documento ele realmente fala, olha, nós entendemos que a liberação jurídica dessa fonte é para essas informações aqui. Tudo mais que aparecer ali não é para coletar. Se quiser coletar, a gente refaz a avaliação, então vê o que dá para fazer com essas informações. Então foi assim que a gente controlou isso. Esses dados que vêm, que são não estruturados, eles ficam guardados congelados no formato RAW, no formato cru, ficam lá congeladinhos. E eles não podem circular, eles não circulam mesmo, né, por uma questão de arquitetura mesmo. Então, essa foi a grande sacada que a gente teve. A gente travou nos metadados e falou, olha, quando tu vai processar um dado, quando tu vai transicionar ele, transitar com ele pela infraestrutura, tu tem que dizer que esquema tem esses dados. Se o esquema é diferente daquele que foi aprovado pelo jurídico, ele não transita. Então, essa foi a sacada, né, a grande trava que a gente criou na infraestrutura para garantir que tudo que transita coaduna com o que a gente fez de avaliação jurídica. Não sei se isso responde a tua pergunta, né? Se não responder, depois a gente pode ali no paralelo pegar um pouco mais de detalhe, tá? Não, show de bola. Bom, entendi perfeitamente, acredito que ele deva ter entendido também. Bom, gente, está na hora agora da gente dar um break rapidinho, tá? Tomar um café, beber uma água. De novo, obrigado, Fernando, obrigado, Michel. Outra palestra de altíssimo nível, tá? O WhatsApp aqui está bombando, as pessoas comentando também, não é? Falando, cara, que apresentação, assim, só elogios, tá? Maravilha.